Um monte sagrado, imponente. Ou seria uma ilha? Na verdade, as duas coisas. E de um jeito único. Com vocês, o impactante Monte Saint-Michel. No alto, uma abadia com mais de 1000 anos, que os franceses apelidaram de La Merveille, a Maravilha. Lá no topo, o príncipe guerreiro, Saint-Michel, ou São Miguel Arcanjo, como nós o chamamos. Chegamos na maré baixa, que é tão baixa que parece até a ausência total de mar. É como se as águas não cobrissem essas terras. As ovelhas adoram. O capim já brota temperado pela água salgada. Por isso, a carne e o leite desses animais ganham um sabor todo especial, conhecido como pré-salé ou pré-salgado. Os barcos no entorno estão encalhados e os aventureiros aproveitam para explorar a pé o imenso areal. Parece difícil acreditar, mas em poucas horas essa paisagem vai mudar completamente. Faltam 10 minutos para as 5 horas da tarde. Um vento absurdo e um frio de cortar. A maré lá atrás já começou a subir. Em algumas horas, tudo isso aqui vai estar alagado. E o Monte Saint-Michel vai virar uma ilha. Quando tentamos voltar ao lugar onde antes tudo estava seco, tivemos uma surpresa. Por causa da força do vento, a maré subiu muito mais depressa do que se esperava. Além do vento e do frio, não faltava mais nada, agora veio a chuva. São 7h25 da noite e a maré já está quase que praticamente cobrindo tudo isso aqui. O movimento das águas, a dança das marés. Um capricho com efeitos especiais da natureza. Na verdade, é simplesmente a atração da Lua e a atração do Sol sobre a massa de água que está sobre a Terra e que vai provocar esse fenômeno. O fenômeno acontece cerca de 24 vezes por ano, geralmente quando a Lua está cheia ou nova. Ver o Monte Saint-Michel à noite é uma emoção para não se esquecer. Parece uma joia. Já à luz do dia, a cidadela medieval nos transporta para um tempo perdido. As casas de pedra com seus telhados de xisto abrigam quase 10 séculos de história. Mas se antigamente essas ruelas eram percorridas pelos peregrinos, hoje são os turistas que chegam aos milhares. São 2,5 milhões de visitantes por ano. Na hora da fome, é quase impossível resistir a um prato tradicional, feito aqui, bem à vista do freguês. É o omelete soufflé, cozido diretamente neste forno aberto. A receita, eles garantem, é a mesma que matava a fome dos romeiros. Por que ele é tão diferente do omelete que a gente faz em casa? Tem uma diferença. Em casa você bate com um garfo, a gente bate com um certo ritmo. Nós cozinhamos no fogo a lenha, como era feito em 1888. O mau tempo faz o percurso até a abadia ganhar um ar mais misterioso e penoso. Mais ou menos meia hora de subida. Hoje, com chuva, um pouco pior. Ao contrário de muitos monumentos que hoje tem escada rolante ou elevador, esse aqui não tem não. É como quando foi construído, em 708. É no P2 mesmo, degrau por degrau. Finalmente
Finalmente encontramos com o homem das chaves. E que chaves! Ele nos convida para entrar na igreja. Xavier Bailly não é apenas o administrador da abadia. É um empolgado historiador de arte e um dos 40 moradores da cidadela. Como é viver aqui? A vida aqui é ritmada pelos visitantes. É uma vida muito singular. Não dá para comparar com nenhuma outra. Aqui não tem padaria, não tem açougue, não tem escola. Nós vivemos como se estivéssemos numa ilha. O lugar, a música, mesmo para quem não é religioso, há uma emoção no ar, difícil de definir. Todos os dias, ao meio-dia, uma missa é rezada aqui. Mas já houve um tempo em que esse lindo prédio perdeu seu caráter sagrado. Logo depois da Revolução Francesa, ele foi transformado em prisão e 14 mil pessoas foram recolhidas aqui. Percorremos salas e corredores sombrios que um dia testemunharam momentos tenebrosos. Felizmente, uma grande restauração devolveu a vocação religiosa. Afinal, foi uma visão espiritual que deu origem ao Monte Saint-Michel. Foi o milagre de São Miguel que apareceu para o bispo de Avranches e lhe pediu a construção de um santuário. Ele colocou o dedo sobre o seu crânio e ficou um buraco na cabeça de Aubert. O pedido do santo foi cumprido com todo louvor. Basta ver a singela beleza deste claustro. Não é à toa que o Monte Saint-Michel, localizado na fronteira entre a Normandia e a Bretanha, é disputado pelas duas regiões francesas, uma polêmica milenar. Deixamos Saint-Michel e a discussão para trás e seguimos nosso caminho pelo litoral rochoso. Vamos viajar pela Bretanha, região noroeste da França, banhada pelo Canal da Mancha e pelo Atlântico. Ela é conhecida pelas lendas, a comida saborosa e pelos frutos do mar. Frutinhas silvestres enfeitam a estrada. Numa pequena praia, algumas pessoas parecem procurar algo na areia. Esperamos para ver o que é. A família Bretan chega com o saco cheio de caranguejos e moluscos. Escargot do mar. Ele conta que é a chamada pescaria a pé, comum na maré baixa, e que vai comer tudo à noite. Com pão e manteiga. Melhor mesmo garantir o jantar, já que os barcos parecem até brinquedos esquecidos na areia. E se o mar não está para peixes, um cobiçado molusco faz a festa na cidade de Cancale. Imagina o pessoal alucinado por ostra. Essa turma vem aqui, principalmente no fim de semana, nessa feirinha, escolhe uma das barracas, vai na barraquinha, eu vou escolher essa aqui, que é do Daniel. Escolhe entre os vários tipos de ostras, eu vou escolher essa aqui. Un assiette, s'il vous plaît. Então, ele faz um prato desse aqui com 12 ostras, vai me custar mais ou menos R$24. Merci beaucoup. E aí, eles vêm com esse pratão. Merci, madame. Senta aqui nesse muro e come até se lambuzar. Olha a turma comendo aqui. É a maior farra para gente de todas as idades. As cascas vão lá para baixo e cobrem a areia. Embora tão distante, a ligação desta costa com o Brasil é antiga. Foi aqui de Cancale que partiu Monsieur Daniel de Latouche, o ilustre fundador de São Luís do Maranhão. E da encantadora cidade de Saint-Malo saíram os corsários que invadiram o Rio de Janeiro
em 1711. Agora imaginem a nossa surpresa quando ouvimos no centrinho de Saint-Malo este grito de guerra. Botafogo! Fogo! Fogo! Botafogo! Ele é francês, apaixonado pelo Brasil, pelo futebol e pelo Botafogo, claro. E é dono de um bar tão surpreendente quanto ele mesmo. Alguém já pensou em beber num bar acompanhado de uma figura assim? Pois aqui no café Classe Histérico Patrimônio Intergaláctico, isso acontece. E não é só um, é com 2.874 bonecos. Bonecos, bonecas de vários tipos e tamanhos. No meio de tudo, uma bandeira conhecida. Ordem e poder. E como é que você fala português assim? 11 anos no Brasil. E foram bons esses 11 anos? Bom sucesso. O melhor bairro do Rio. Bom sucesso. Ramos. O povo maravilhoso. Eu falo do Rio porque estou mais carioca que os cariocas. É verdade que isso deixou uma marca em Sim. você para sempre? Tem uma marca aqui. Posso ver? Você quer ver? Como é que tem O Pão de mesmo? Açúcar. UHS. Ontem. Hoje para sempre. Uau! Valeu! Ah. O bar de Jean-Jacques fica num dos prédios mais antigos de Saint-Malo. Nem dá para notar que nessa cidadela medieval quase tudo foi reconstruído depois da Segunda Guerra Mundial. O porto foi um dos mais importantes do país. Os mares da Bretanha não são lá muito amigáveis. Tem mesmo fama de temperamentais, principalmente aqui, onde os franceses chamam de Finistère, a ponta mais ocidental do país. Estamos navegando no mar de Iroise, onde o Canal da Mancha se encontra com o Oceano Atlântico. Este é considerado um dos pontos mais perigosos do mundo. Por isso, tem a maior concentração de faróis. Respecter a mer. Tem que respeitar o mar, ter medo, não desafiar o mar. Faut pas braver la mer. Figuras lendárias no relato de navegadores, esses faróis ganharam dos antigos guardiões uma classificação assustadora. Faróis do inferno, do paraíso, e ao lado deles tem os faróis que os guardiães classificaram como purgatório, entre o inferno e o paraíso. Esse é o Pierre Noir, um dos 6 faróis do inferno. Tudo calmo hoje. Ninguém mais vive aqui. Os faróis foram todos automatizados. Mesmo num dia de tempo bom, o farol de Querreon é cercado por correntes que formam ondas muito perigosas. Tivemos que sair da área meio às pressas. Mas o farol mais conhecido de todos é o La Jument. Hoje a gente teve muita sorte em chegar aqui em boas condições de navegação, porque tudo que os navegantes contam sobre essa região são histórias de terror. Em 1974, por exemplo, durante uma tempestade, ondas gigantescas chegaram a cobrir o farol, que tem 48 metros de altura, e arrancaram aquela cúpula luminosa. Nessas imagens, vemos a força de uma tempestade em fevereiro de 2016. Ventos com 130 quilômetros por hora tornaram as ondas ainda mais violentas e descontroladas. É fácil entender porque eles são chamados de faróis do inferno. Mesmo com tempestades brutais, alguns habitantes do Parque Natural Marinho de Iroise não parecem ter medo. As focas cinzas que descansam sobre as pedras são excelentes nadadoras e viajam da Escócia e da Irlanda até aqui. Algumas na água nos olham desconfiadas. O casal Luqui e Cristel
se aventura nesse mar há 8 anos. Cristel chama os golfinhos pelos nomes. On leur donne des noms, effectivement. Nós damos nomes. Cyrano, Mamabou, Biboul. Mamabou, Biboul. On les reconnaît. Alors... Nós o reconhecemos pela nadadeira do sal. Tem marcas bem definidas nas costas ou na cauda. Leur caudale ou leur dorsale. Regarde Cyrano, là. Ouais! Hey, coucou Cyrano! Hey, coucou! Et j'aime beaucoup Mamabou aussi. Gosto muito de Mamabou também. Entre os golfinhos é sempre um regime matriarcal. É sempre uma fêmea que é a cabeça do grupo. Eu acredito que Mamabou seja chefe. Não sei, mas acho que é. Valeu a pena enfrentar as ondas e o frio. E fomos presenteados com um espetáculo incrível dos golfinhos. Nossa, bebê! Oh, meu Deus! Eles saltam e nadam perto do bar. São cerca de 80 golfinhos, nariz de garrafa, que podem chegar até 4 metros de comprimento. Uma emoção que vamos guardar para sempre, na memória e no coração. Uau! 2000 anos de idade e ainda jovem e alegre. Prédios da Idade Média, num centro vibrante. Essa é Rennes, capital da Bretanha. Há 4 séculos, sempre nas manhãs de sábado, esse é um dos grandes programas aqui em Rennes. Vim fazer compra nesse mercado. É aqui que senhores e senhoras, com suas sacolas e seus carrinhos, e um certo ar de grandes entendedores, vêm buscar carnes, salsichões, queijos, vinhos, patês e uma variedade incrível de delícias. Olha que lindo os produtos árabes. O Marché de Lis é um divertido ponto de encontro. E foi aqui também que nós encontramos a Marlúcia, essa cearense que vive há 15 anos em Rennes. E você se acostumou bem, se adaptou bem? Eu acostumei. O início foi um pouco difícil. Primeiro ano. Ela é dona de uma crêperie, um tipo de restaurante muito comum na Bretanha. E hoje veio buscar alguns ingredientes com seus fornecedores habituais. Tudo que eu uso na crêperie são orgânicos. No início, quando nós começamos, foi bem difícil. Há 10 anos atrás, os franceses não conheciam ainda esses produtos. Inclusive, tinha pessoas que sentavam para comer e diziam, é produtos orgânicos, eu não como isso. Enquanto que hoje, eles vêm comer porque é orgânico. Exige, então a mentalidade mudou um pouco, né? Com a determinação de uma boa cearense, ela faz questão de saber quem faz e de onde vem tudo o que compra. Nós trabalhamos com Veronique já faz 10 anos. Desde o início que nós começamos, nós trabalhamos com ela. E o mesmo cuidado com o pão. Pedacinhos de laranja e esse é o natural. E com o peixe? Uma delícia, também orgânico. Nós trabalhamos com esse salmão. Ela tem razão. É tudo delicioso. Bom. É bom? Bom. É bom? É bom. Vale a pena parar de gravar para você experimentar. Com essas maravilhas tão calóricas, como manter a linha? Por incrível que pareça, a Bretanha registra o menor índice de obesidade da França. Para esse pesquisador, o segredo é o equilíbrio. Na Bretanha, a alimentação é frugal, sem excesso. É também uma região que consome derivados de leite, que fazem bem. Até mesmo a manteiga é um bom alimento, que pode ser comido sempre. A questão é a quantidade na torrada.
Mas como comer só um pouquinho se dizem que essa é a melhor manteiga do mundo? Jean-Yves Bourdieu é filho e neto de produtores de manteiga e queijo e adora samba. Ele trabalha como um artista. Espátulas para modelar, fios para cortar. Na loja, uma espécie de museu conta toda a história da manteiga. É para entender que na Europa, a manteiga é um alimento essencial. Nada de modernidade. A manteiga é feita como no passado. Para bater e misturar o creme, uma peça que a indústria tinha aposentado. A manteiga Bourdieu precisa de 72 horas. Já a industrial, só 6 horas. Matéria-prima? Leite orgânico, de vacas que comem pasto e feno. O leite ganha uma qualidade excepcional. Eu esperava provar com um pedaço de pão ou uma torradinha, mas Monsieur Bourdieu diz que é assim. Pura. Pura, bruto. Bruta. Como dizem os franceses, super. Merci. Obrigado. Velhas receitas e métodos antigos estão saindo do baú. Na Bretanha, essa é a tendência atual na produção de alimentos. Os agrotóxicos chegaram na Segunda Guerra. Eu prefiro fazer como meus avós, quando não tinha produtos químicos. Os chamados produtos bio, que são os produtos orgânicos, vêm ganhando uma grande força aqui na Bretanha. Uma prova disso é que em apenas 6 anos, praticamente dobrou o número de fazendas orgânicas. Nós viemos conhecer essa aqui, que é uma fazenda produtora de maçã. Cada espécie é colhida de um jeito. Essas que serão vendidas ao consumidor são retiradas uma a uma. Não precisa puxar, quando a gente levanta, ela cai na mão. Isso significa que ela está madura. As maçãs que estão no chão a gente deixa de lado e vende mais barato. O galpão rudimentar abriga uma tradição familiar. Nós queríamos fazer uma produção tradicional como fazia meu avô. Nós prensamos, deixamos a cidra fermentar e engarrafamos. Daqui saem vários tipos de sucos e cidras. A cidra é um espumante feito de maçã. E esse reencontro com a tradição trouxe de volta aos campos da Bretanha a beleza singela de uma flor. Essa é uma plantação de blé noir, ou trigo sarraceno, como chamamos no Brasil. Nos anos 60, o milho substituiu o trigo sarraceno, que desapareceu completamente da paisagem bretã. Hoje, a Bretanha produz, em média, 4.000 toneladas por ano, com selo de qualidade. Mas, apesar do nome, o trigo sarraceno não tem relação alguma com o trigo que conhecemos. O trigo sarraceno é um grão pequeno, não é um cereal. É um poligonácee. A gente fala que é um cereal porque na linguagem do dia a dia se fala de trigo. O nome certo é sarraceno. Uma farinha muito nutritiva, feita a partir dos grãos do trigo sarraceno, é o que produz esse moinho desde 1870. A proprietária, Catherine Delomel, assumiu o negócio da família depois que ficou viúva. Esse quarto aqui, que ainda guarda o velho papel de parede estampado de florzinhas, era o quarto onde dormiam a sogra e o sogro da Catherine. Hoje ele é chamado o quarto da farinha,
Como é que se desenvolveu esse processo de moagem do trigo sarraceno? Originalmente, os moinhos funcionavam com pedra e a gente guardou esse processo. Moagem feita na pedra, um maquinário simples e um resultado formidável. A gente consegue uma farinha com bastante cor, muito saborosa, ao contrário da fabricação de hoje, moderna. E eu atualmente produzo pela qualidade do produto e não pelo volume. Já se sabe que o sarraceno é rico em minerais, flavonoides e aminoácidos, mas as pesquisas continuam. Não tem glúten no grão, então é sempre melhor para o trânsito intestinal. É com a farinha do trigo sarraceno que se faz a galete, a estrela máxima dos cardápios na Bretanha. Essa é a crêperie de Marluce, a cearense que conhecemos no mercado. O pequeno restaurante fica bem no centro de Rennes, num lindo predinho medieval. O marido dela, Bentô, comanda outra casa, ali perto. Os dois se conheceram e se apaixonaram no Brasil. Me casei e vim morar aqui com ele. Marlúcia veio no impulso da paixão. Eu aprendi a falar francês em 2 meses, somente assistindo à televisão. Como não se vive só de amor, aprendeu o idioma deles, as receitas das galetes e trabalha 12 horas por dia, 5 dias por semana. Mas ela tem a ajuda de 2 jovens franceses. Você está ensinando as tuas receitas e um pouco de português para eles ou não? De vez em quando eles falam ai, ai. Ai, ai é o começo. Ai, ai, só isso. Agora que já contamos toda essa história, vamos ao que interessa. É como a nossa panqueca, mas é mais fininha, talvez mais sequinha e mais crocante. Delicioso. Para ficar completo, uma cidra. Já posso me considerar uma verdadeira cidadã bretã. O interior da Bretanha guarda segredos preciosos. Vilarejos de muitos séculos, feitos de pedra e sossego. Como Le Cronan, que já foi cenário de dezenas de filmes. Na casa mais antiga da vila, funciona uma livraria celta, lembrando os povos que habitavam a região. E aqui encontramos livros escritos em bretão, a língua original dessas terras, bem diferente do francês. Em bretão, a gente pergunta como você está. A gente diz. Repete. Mon armad. Très bien, magnifique. Para que a língua antiga fique mais presente, as placas nas ruas estão em francês e bretão. Quimper significa confluência de 2 rios. E é o nome dessa cidade de 2000 anos. Nas águas, as cores de outono são multiplicadas. No centro, a catedral gótica é majestosa. Famosa em toda a Europa, a faiança, um tipo de louça esmaltada, é feita em Quimper com a mesma delicadeza de 300 anos atrás. A história da Bretanha, última região a ser anexada à França, pode ser vista também através de construções impressionantes. 17 castelos fortificados faziam a proteção da fronteira entre a Bretanha e a França,
o que mostra a decisão do povo bretão de resistir às invasões. De todos eles, Fougères é o mais importante. Até hoje, é a maior fortaleza da Europa. Ao todo, 11 torres. Proteção máxima. A parte mais antiga, com pequenas casas, fica em volta da fortaleza. Fougères começou a ser erguido no começo do primeiro milênio e é um patrimônio cultural único. Mas no elegante château de Montbouin, a história é outra. Um rico pomar, um imenso jardim e uma ponte afetiva com o Brasil. É aqui que todos os anos, 2 franceses iniciam uma rede de solidariedade para ajudar uma creche em Pernambuco. É a Associação Amigos de Jussaral, que une a Bretanha ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Tudo começou há 32 anos, quando Christopher foi para o Brasil pela primeira vez. Eu viajei com um amigo de infância, em 84, para conhecer o Brasil e também para participar de um projeto social. Em Pernambuco, Christopher conheceu Colette Cata, uma freira francesa. Tentar não fazer perder a esperança. Ela tinha feito um centro social na comunidade de Jussaral e estava construindo uma creche. Fiquei 5 meses para participar com os operários a levantar a creche. E voltando para a França, conversando com os amigos, eu falei para eles, é interessante, vamos ajudar. Então, foi assim que nasceu a associação. E na associação veio a ideia, fazer um suco e reverter para a creche toda a arrecadação da venda. Suco de maçã. E é aí que entram os donos do lindo castelo. Discretos, não quiseram dar entrevista. Eles doam as maçãs do pomar para fazer o suco. A colheita é uma festa. Todos são amigos e voluntários. Eles fazem uma chuva de maçãs que cobre todo o terreno. Depois é só recolher. São cerca de 20 toneladas de frutas. O suco é engarrafado e vendido pessoalmente por todos os participantes. A venda do suco rende 12 mil euros por ano. O complemento vem de doações e também as adesões. A irmã Colette Cata faleceu em novembro deste ano. Mas a creche que ela criou em Jussaral e que os amigos franceses ajudaram a manter, continua a atender cerca de 90 crianças. A atual responsável pela creche, Severina da Conceição, conta que o dinheiro arrecadado pelos franceses é fundamental. Sem ele a gente não vive, não. Porque faz 30 anos, né, que eles nunca deixaram de dar uma ajuda. Os donos desse pomar conhecem lá a comunidade de Jussaral? Não conhecem? Não. E tudo isso vai de coração? De coração, exatamente. É quase um creme da fruta, muito concentrado. 1,5 kg de maçã para cada litro de suco. É muito bom. Saúde. É na penumbra dos bosques que os mistérios da Bretanha estão mais presentes. Lendas, crenças e muito misticismo. Era assim na cultura dos povos celtas e continuou assim com os bretões. Floresta de Brocéliande. Aqui, realidade e ficção muitas vezes se confundem. O célebre rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Guerreiros protegidos pelo mago Merlin. São heróis que viveram nessa mata. Mas eles existiram mesmo? O que houve de verdade e o que é lenda
do que se passou aqui. A lenda do rei Arthur se passou aqui em Broceliande. É uma lenda muito, muito velha. A tradição oral fez com que essa lenda sobrevivesse. E o território é esse aqui. Mas é possível que o rei Arthur realmente tenha existido. Nós só vemos nessas águas o reflexo do céu e das árvores. Mas este é o Lago Espelho das Fadas. E o nome não é à toa. Ele guardaria lá no fundo um castelo de cristais submerso. E todas as manhãs, quando as fadinhas saem, elas vaidosamente se miram no reflexo d'água antes de voar por aí. Céline Mercier nasceu nessa região, mora e trabalha em Broceliande. Para ela, é natural acreditar em personagens encantados. Fadas, duendes, princesas, reis, cavaleiros. Você acha que tudo isso está por aqui ainda? Oui, oui, oui. Sim, sim, sim. Através das histórias que contamos, eles vivem nesse lugar, sim. A gente nasceu com essas histórias, com esses personagens, com esse lugar. Para nós é mais do que um livro ou uma história. E são muitas as histórias fantásticas nessa floresta de 12 mil hectares, que hoje é área privada e protegida. Uma árvore com mais de 1000 anos de idade. Esta outra, carbonizada no incêndio de 1990, teve o tronco folhado a ouro para simbolizar a natureza frágil e preciosa da floresta. E essa magia, tão presente nos bosques, parece se revelar também em cada cidadezinha, em cada castelo, em cada curva da estrada. A tranquilidade faz essa região ter uma das melhores qualidades de vida da França. Um povo simpático, marés incríveis, golfinhos espetaculares, uma identidade ancestral sempre preservada. Tudo isso faz da Bretanha um lugar que seduz a todos que se aventuram por seus caminhos.